Oi, tudo bem? Meu nome é Mara, eu sou psicóloga e tô aqui hoje no Conexão Mara para conversar com vocês a respeito de inteligência emocional e espiritual. Na verdade, esse é o tema que eu vou estar com vocês durante toda a nossa jornada. E tem uma perguntinha, você já leu ou ouviu falar a respeito de inteligência emocional e espiritual? Então vamos lá. Durante muito tempo na nossa vida, a razão foi priorizada em detrimento às emoções. Acreditava-se que as emoções, elas interferiam negativamente na vida das pessoas e elas foram deixadas de lado, embaixo do tapete. E daí, com todos os estudos que foram acontecendo, toda a questão de neurociências e tudo mais, veio a certeza e a descoberta, se é isso que a gente pode falar, que as emoções, elas não atrapalham, ou melhor, elas atrapalham quando a gente não tem inteligência emocional, quando a gente não tem habilidade para lidar com elas, quando nós as desconhecemos. Então, começando, o primeiro passo, o que é a inteligência emocional? É a habilidade que a gente tem em lidar com as emoções de uma forma controlada. E controlada não é esconder a emoção embaixo do tapete, coisa que a gente é craque em fazer, não é, gente? A gente acredita que algumas emoções são ruins, que raiva é ruim, tristeza é ruim, e daí a gente esconde. A gente não conhece o que faz essa raiva aparecer, o que faz essa tristeza aparecer, quais são os gatilhos de cada uma delas. E a gente vai começar a ver isso aqui no canal, no nosso encontro. Quantas vezes, independente de ser pandemia ou não, mas quantas vezes a gente não explode, não se descontrola por questões tão bobas, não é? Não lavou a louça, o prato foi colocado no lugar errado, ouvi uma palavra que outros dias eu ouço e eu não falo nada e hoje eu estouro. Então, o que é isso? É a emoção que mora dentro de mim, que o que o outro fez disparou algo que já existia em mim. O responsável não é o outro. Sou eu que não conheço essa emoção que mora aqui dentro. E na inteligência emocional a gente é convidado a isso, a conhecê-las, a percebê-las, a saber de onde que elas brotam e o que eu posso fazer com isso, porque na verdade as emoções são grandes aliadas da gente, todas têm um significado maior, todas têm uma utilidade, elas existem dentro da gente desde que a gente morava lá na caverna, gente, desde lá, então ela tem uma importância fundamental nisso. Então, vamos só lembrar disso. É a habilidade que eu tenho em controlar, em aprender a lidar com elas. Isso é inteligência emocional. A gente deixa guardadinho aqui, inteligência emocional, ok? Agora vamos para a inteligência espiritual. Inteligência espiritual não tem nada a ver com religiosidade, gente. Não é essa dimensão religiosa, ok? Então, para eu ter inteligência espiritual, eu não preciso seguir alguma religião. Não, de forma alguma. Quando a gente fala em inteligência espiritual, a gente está falando de uma dimensão muito profunda do ser humano, que é o quê? A razão de eu existir. Para que eu existo? Para que eu estou aqui? Qual é o meu sonho? Qual é o meu propósito? Quais são os meus valores? Qual é a minha crença? Quais são as minhas crenças? O que é que me tira do piloto automático? Sabe aquela coisa de acordar, comer, trabalhar, voltar para casa, pegar o celular? Não, eu saio disso. Eu faço isso com propósito, com algo maior. Eu faço isso com tesão, com alegria. Dá um norte para minha vida. Isso faz com que eu estendo a mão com a questão do voluntariado, não é? Eu paro para cooperar com o outro, para ajudar com o outro, para acolher o outro, para estar com o outro num trabalho colaborativo. Eu paro para respirar e me conecto comigo. Eu vivo isso com leveza. Eu paro para ouvir verdadeiramente o que o outro está falando para mim. Tudo isso tem a ver com inteligência emocional e com inteligência espiritual, o propósito que eu tenho de estar aqui. Aquilo que faz eu me aproximar do outro, olhar para o outro com carinho. E tem uma coisa delicada para a gente falar nesse sentido. Se hoje a gente está vendo explosão de violência, uma série de questões domésticas, brigas domésticas,
agressões de A contra B, em alguns momentos a questão da solidariedade deixando a desejar, é porque essa essência não está sendo olhada com carinho, o propósito está sendo perdido. Então, aqui a gente vai unir essas duas coisas. Então, para quê que eu preciso olhar para a minha inteligência emocional e para a minha inteligência espiritual? Para eu caminhar de uma forma mais leve, para eu me conectar com aquilo que realmente é importante para mim, para usar as minhas emoções a meu favor. E daí o primeiro convite, vocês já sabem, eu comentei que eu adoro fazer convites. O primeiro é olhar essa questão da inteligência emocional, espiritual em mim. Porque a gente olha muito para o outro, não é? O outro não tem inteligência emocional, o outro eu vejo explodir desse jeito, e o outro se perdeu da essência, o outro não tem valor, o outro não tem princípio, não. Todo mundo tem. Só somos diferentes. E a busca aqui, o convite aqui é para eu fazer isso comigo, tá? Deixa o outro que olha o outro. Agora eu vou olhar para mim, com muito carinho, ok? Então, se vocês tiverem um tempinho, tem 2 desenhos que nos levam para caminhos bem interessantes, gente. Um é o Divertidamente e o outro é Moana. Assistam. O Divertidamente, a gente tem a possibilidade de olhar para as nossas emoções. E Moana, a gente tem a possibilidade de olhar para os nossos propósitos, para a inteligência espiritual. Então aqui eu olho para a inteligência espiritual, aqui eu olho para a inteligência emocional. E assim a gente começa a nossa jornada, ok? Se vocês gostaram, curtam. Se inscrevam na nossa página, ela está sendo construída com muito carinho por todos os 28 profissionais que estão aqui, que é um prazer estar com eles. Vejam, divulguem. A gente fala em tanta coisa, não é? A gente divulga fake news, a gente dá receita de bolo, né? Principalmente agora, muita gente trocando receita. A gente receita, às vezes, até alguns remédios, por menos que a gente deveria fazer isso, muitas vezes a gente faz. Então, a minha sugestão, meu pedido, divulguem as nossas pílulas. Elas podem trazer leveza. O nosso objetivo é esse é o nosso propósito. Por isso que esse canal é muito gostoso, porque ele está alinhado com os propósitos desses 28 profissionais, ok? Venham com a gente, participem, é um prazer estar com vocês. Façam perguntas, dúvidas, estou à disposição. Coloquem aqui nos comentários que em breve eu respondo para vocês. Até uma próxima, gente. Tchau, tchau.